Bom dia a todos e a todas. Vamos lá, então, trabalhar com o tema que me foi proposto. Esse tema foi proposto, né? E quando eu recebi o nome do workshop, eu fiquei pensando, bom, o que falar com esse tema? O que essa palavra hipocrisia, na verdade, estava querendo dizer? Né? Vinculada à questão da sexualidade, da mulher e do esporte. Então, eu trouxe uma série de imagens, e, a partir das imagens, eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Bom, a primeira coisa que eu pensei, se pensarmos numa representação hegemônica de sexualidade, por exemplo, o termo hipocrisia parece fazer algum sentido. Mas se pensarmos que sexualidade são as práticas que cada um de nós vivencia relacionado com os prazeres, com os desejos, com os sonhos, talvez, e não tendo uma representação de uma sexualidade hegemônica, normal, natural, compulsória, talvez a gente possa balizar um pouco esse título. Então, gostaria também de começar pensando mulheres, esportes, sexualidades, hipocrisias. Ou seja, pode passar o primeiro. Pensando na questão, a professora Paula já se referiu também na palestra de abertura do evento, que não é a mulher, mas são as mulheres diferenciadas, diferentes, de etnias, de tempos, de credos religiosos, de classes sociais, que a gente pode pensar nesse sentido. Então, trago duas imagens também, ao mesmo tempo que eu estou pensando nessas mulheres diferentes, eu estou pensando nesses esportes, né, no plural. Ou seja, não há uma representação hegemônica de esporte. O esporte é multifacetado, ele é plural. Ainda que muitas vezes, quando a gente pensa o termo esporte, meio que associa a questão do esporte de rendimento, e nesse ano olímpico, especificamente, ao esporte olímpico, dado a grande profusão de reportagens, enfim, a visibilidade que esse evento teve na mídia nacional e internacional. Então, eu vou pensando, vocês estão vendo aí possibilidades diferenciadas de vivenciar esse esporte plural, que a gente pode pensar, e sempre que eu estiver referindo o termo esporte, para não referendar cada vez, eu estou falando do esporte de lazer, do esporte escolar, das práticas corporais esportivas num sentido bem amplo, onde penso também, por exemplo, a dança, a capoeira, as lutas, né, são as vivências corporais esportivas, nas suas diferentes manifestações. Portanto, as mulheres e, portanto, o esporte, ele é plural. Né? E, portanto, o exercício da sexualidade, sobre isso volto a falar, que é o tema para o qual também esse workshop foi pensado, ele é plural. Né? Não existe uma identidade sexual fixa, eu falei um pouco isso ontem lá na fala, mas da gente pensar também o quanto, ao longo, principalmente do século XIX, se instituiu uma forma de vivenciar a sexualidade como sendo a forma hegemônica. Né? Estou falando da heterossexualidade mesmo. Se a gente pensa que as pessoas podem ter relações com outras pessoas, podem não ter relações, é um exercício possível, né? Pode exercer a sua sexualidade sozinho, com animais, com objetos, enfim, as práticas sexuais foram sempre muito diversas ao longo da história da humanidade. O que a gente pode pensar é que cada tempo significou de uma forma diferente ou não, ou atribuiu a determinadas práticas sexuais, como também a práticas sociais ou qualquer outro campo esportivas, a gente pode pensar também, diferentes significados. E esses diferentes significados foram sendo hierarquizados. E daí a gente pensa também naquelas dicotomias que a gente falou ontem, do pobre e do rico, da natureza e da cultura, do biológico e do cultural, do homossexual e do heterossexual, que polarizou numa dicotomia. Né? Então, na medida que a gente quebra com as dicotomias, a gente pode pensar também que há diferentes práticas, possibilidades do exercício da sexualidade, e que elas não são fixas. Às vezes você pode não estar exercendo com ninguém, às vezes você pode estar exercendo sua sexualidade num grupo coletivo, às vezes você pode estar exercendo com pessoa do outro sexo ou do mesmo sexo. Essa não é a questão mais importante. Mas como tem essa ideia da sexualidade heterossexual como normal, e o resto é considerado desviante, patológico, e a gente viu um pouco ontem, de certa maneira, esse discurso, quando aquele professor do basquete falou que o problema das mulheres, né, que no início eram mulheres com problemas com a sua sexualidade. Problemas a partir de que referencial? Do quê? Por que é considerado problema? Né, ou desvio, ou patológico, ou doente. Né? Então, um pouco para a gente pensar sobre isso. Passando, então, por favor. Então, só para a gente pensar que
Os esportes, também já foi dito, não são masculinos ou femininos, mas eles são significados ao longo do tempo como mais masculinos ou mais femininos. E daí da gente pensar em quebrar também essa representação de uma representação hegemônica do que seja feminilidade ou o que seja masculinidade. Quer dizer, a gente acaba falando muitas vezes e percebendo nos vários discursos como existisse uma essência masculina e uma essência feminina. E vários atributos são colocados ou são colados a essa essência. Então, a fragilidade, a delicadeza, a graça, está vinculada a um atributo feminino, e a virilidade, a coragem, tudo que é muito assim para frente, a agressividade é relacionado ao masculino. Mas será que não existem mulheres agressivas e, mesmo assim, continuam sendo mulheres? Então, a gente tem que tensionar isso, né, do meu ponto de vista, porque são exatamente a ideia das essências. Ou a gente poderia pensar num estereótipo de gênero, mas o que é o estereótipo, senão a configuração de um modelo fixo, pré-determinado, que, é claro, eleito em cada cultura, eleito a cada tempo. Penso que a gente deve romper com isso. E, ao romper com isso, a gente pode pensar que existem 1000 formas. Por que a gente fala quando o homem não é assim tão viril, audaz, corajoso, agressivo? É um homem feminino. Né? Porque a gente está vindo com essa representação da feminilidade. Não é um homem feminino, é um homem. Ou é uma mulher masculina, a gente diz. Né? Bom, no campo esportivo, desde há muito tempo, se relacionou a ideia do perigo de que o esporte poderia masculinizar a mulher. Então, pensar o que significa essa masculinização da mulher. Fundamentalmente, no meu ponto de vista, se direciona para 2 pontos. Né? A aparência física, que pode, através da exercitação, dos músculos desenvolvidos, de uma certa agressividade necessária ao campo esportivo, estou falando agressividade como um sentido positivo, não negativo, isso estaria vinculado a um comportamento masculino. Então, o primeiro ponto estaria relacionado à aparência do próprio corpo, e a segunda ao exercício da sexualidade. Né? Ontem apareceu também em algumas perguntas essa associação que às vezes se faz com alguns esportes que são considerados, entre aspas, mais masculinos, e o exercício de uma sexualidade das mulheres que é posta em suspeição. E acho que é isso que a gente também tem que pensar. Por que é posta em suspeição? Né? Porque existe o quê? Existe um modelo a partir do qual as mulheres são comparadas, e o modelo é o corpo do homem. Né? O corpo do homem acaba sendo referência, né? E, por muito tempo, a sexualidade, o funcionamento do corpo feminino, ele foi comparado em relação ao masculino. Por muito tempo, até o século XVIII, XVII, se pensou que os órgãos sexuais femininos eles fossem os masculinos mais para dentro. A gente encontra vários desenhos dos anatomistas do século XII, XIII, que estão dizendo que a mulher, o que o homem tem para fora, a mulher tem para dentro. Então, tem toda a relação do para dentro para a mulher e do para fora do homem, que vão se instituindo os lugares públicos. O público é masculino, o privado é feminino. Então, a partir das determinações biológicas, vão se colocando espaços sociais permitidos para um e outro sexo. Isso que a gente vai pensando. Então, aí são só as imagens das primeiras mulheres nas competições. Eu não queria muito trabalhar com a ideia do esporte olímpico, acho que já falamos várias vezes sobre eles. O tempo encurtou também, mas eu queria pensar nas mulheres, as possibilidades da resistência, né? Mesmo num tempo onde para as mulheres estava colocado como muito mais limitante a possibilidade da participação no campo esportivo, é o que eu falei ontem, o fato de dizer que não pode não significa que não houvesse, né, a questão da visibilidade e da sombra. Então, talvez uma das resistências é exatamente essa, né, da grega que correu a maratona, mesmo que extraoficialmente, mas eu queria centrar mais a atenção nas mulheres forçudas que eu falei ontem. Respirar um pouco. Nessas alturas eu não sou mais nem atleta. Quem são essas mulheres? Eu fiquei pensando muito nessas representações que se tem de feminilidade no final do século passado, início do século XX. Eu comecei a encontrar essas mulheres que viviam e que faziam o exercício de força física como uma forma de profissão, de ganhar dinheiro, de visibilidade. Geralmente eram mulheres filhas de artistas de circo, né, e que se apresentavam em music halls, em praças públicas, em circos, e que elas faziam exatamente o que se dizia que era muito complicado para as mulheres, que era uma exercitação física muito grande, e que isso as masculinizaria.
Então, vocês estão vendo duas delas. A Vulcana foi muito famosa, a gente consegue acessar, tanto na Europa como nos Estados Unidos, elas foram bastante, me pareceram ter uma visibilidade grande, porque elas eram capa de revistas, de jornais. Por favor, passa o próximo. Vocês estão vendo mais duas. A Gertrude Leandros fazia o número com o marido, então ela erguia o marido para um lado, para o outro, jogava para lá, para cá. Né? As irmãs, a Elvira Sansoni, também elas eram consideradas Hércules, né? Os termos que se acoplam a essas mulheres é a Hércules, é da força. E é interessante de pensar, e, por exemplo, aquela Vulcana, a primeira ali, ela fazia uma atividade que era considerada o boom do momento. Né? Ela ficava em 4 apoios, barriga para cima, e sobre a barriga botava uma placa de metal ou de ferro, daí subia um cavalo com o cavaleiro, ou um piano, a pianista, o violão. Ali vocês estão vendo, lá naquela imagem, né, ela está segurando um piano, a mulher tocando piano e um cara tocando violino. Quer dizer, o que eu gosto muito de pensar com essas mulheres, e por isso que elas estão aqui, o quanto elas romperam com uma determinação, com um discurso, com um estereótipo, se pudermos pensar assim, que estava colocado para o sexo feminino desse tempo. É século XIX que eu estou falando. Né? E, por favor, passa o próximo. Aí vocês estão vendo também nos Estados Unidos, né, essas mulheres fazendo, imagina, halterofilismo ou levantar a barra com peso. Se pensarmos nos discursos mais hegemônicos, não estava dado para o feminino. E eu gosto muito de uma delas em especial, por favor, que é a Sanduína. É a minha preferida. Por quê? Porque eu consegui acessar algumas reportagens que falam sobre ela, e ela mesmo falando. Então, em 1910, ela vai para a Alemanha, porque elas circularam, inclusive vieram para a América Latina, a Sanduína veio para a América Latina para fazer essas exibições. E ela vai para a Alemanha em 1910, e daí um jornalista vai entrevistá-la. Né? Então, começa a reportagem dizendo o seguinte: hoje eu vou entrevistar a mulher mais forte do mundo, vou levar comigo uma maleta de medicamentos. Tipo, se eu levar uma pancada dela, eu estou resguardado. Daí ele faz 3 perguntas para elas, que me chamam a atenção, não a pergunta, mas o porquê da pergunta, que eu acho que é isso que a gente deveria, talvez, pensar. Primeiro, ele pergunta o que ela come. Né? Ela diz que ela come como qualquer pessoa normal, ela come o que ela gosta de comer, e que ela toma uma taça de vinho de manhã e uma taça de vinho à noite. É sábia a Sanduína. A segunda pergunta que ele faz é se ela gosta de homens. Então, não é a pergunta que temos que pensar, mas é o que leva a formular tal pergunta. Claro, uma mulher forçuda, que faz exercício de força física, não deve gostar de homem. Ela deve ser um próprio homem, um virago, um homem ao avesso, alguma coisa assim. E ela diz que sim, que para ela os homens são como um ar que ela respira. E ela foi casada por 52 anos com o mesmo marido, teve 3 filhos, e um filho vai ser lutador de boxe profissional nos Estados Unidos, que adota o nome dela, Ted Sanduína. Eu não falei sobre o nome dela, mas já vou falar. E a terceira pergunta, que é muito interessante para pensar o porquê da pergunta, e mais do que isso, a resposta, ele pergunta para ela: a senhora usou o espartilho? Vivíamos no tempo que as mulheres usavam espartilho. Ela disse: não, nunca usei. Para mim, o espartilho é uma bobagem, porque um homem, quando abraça uma mulher, quer abraçar carnes macias e quentes, e não uma lagosta. Quer dizer, ela joga para o plano da sexualidade a discussão de usar ou não espartilho. Ou seja, se nós estamos pensando no início do século XX, é muito ousado o que ela está dizendo. É muito ousada. E o nome dela não é Sanduína. O nome dela é Kate Baumbach. Por que ela vira a ser Sanduína? Vocês estão vendo ao lado o nosso amigo Sandow. Sandow é um dos primeiros profissionais a pensar a preparação do exercício físico, que veio depois a ser conhecido como fisiculturismo. Então, ele tem a academia, ele tem vários discípulos, ele é belga, mas ele está morando nos Estados Unidos. A Sanduína, numa dessas suas viagens, ela vai para os Estados Unidos e faz uma prova de desafio de força. E ela consegue levantar mais peso do que ele. Ele levanta até os ombros e ela levanta acima da cabeça. Então, a partir daquele momento, ela passa a ser o duplo feminino do Sandow. Tem o Sandow e a Sanduvina, ou Sanduína. Né? Se a gente pode pensar assim, ela adota esse nome. Então, com isso, e é interessante que essas mulheres todas, eu acessei várias delas, e tem muitas outras, todas foram casadas, todas tiveram filhos, muitas vezes as filhas seguiram a mesma profissão, exerceram a maternagem, portanto. Então, elas desconstituem todo esse discurso da feminilidade, ou mais da masculinização da mulher. Já no século XIX, elas estão mostrando que existem outras formas possíveis
legítimas e interessantes de ser mulher. E elas protagonizavam as suas histórias. Muitas delas eram elas que sustentavam economicamente a trupe, né, em função dessa exercitação. Vamos lá. Aí vocês estão vendo duas representações, a Minerva, que é americana, também que eu trouxe só para a gente pensar, e a Miss Rubin, né? Ou seja, são as ideias daí de várias possibilidades do corpo feminino para a gente pensar exatamente nisso, de que não há uma forma única de ser mulher ou de exercer a feminilidade. Aí eu entraria um pouco na questão do esporte no Brasil, já falei ontem, não vou repetir, né? Um marco importante é a nossa primeira participação feminina nas Olimpíadas, ainda que soubéssemos que, antes disso, as mulheres há muito tempo praticam atividades físicas. Falei ontem da Ida dos Santos, atleta na zona de sombra, né, negra, favelada, do atletismo, num tempo onde as estrelas eram ainda Maria Lenk, um pouco já, não tanto, mas fundamentalmente Maria Esther Bueno, tenista, classe média alta, branca, num esporte de elite. Portanto, aí nossa primeira medalha olímpica, só para a gente registrar, mas quando eu estava pensando na questão do esporte, mas gostaria de passar à frente, por favor. Então, se a gente pega os manuais e mesmo as revistas que circulavam, não só a revista de educação física, porque a primeira vai surgir em 1932, mas revistas do que a gente chama de variedades do século XX, do início do século XX, tipo Fonfon, outras revistas que tinham, a gente vai ver algumas representações sobre o esporte e a mulher. Ao mesmo tempo que eu falei um pouco isso ontem, ao mesmo tempo que há um incentivo em função da modernização do Brasil, para homens e mulheres, né? A educação de um novo corpo para dar conta desse país que se modernizava, dar conta das máquinas, né? De um país que deixava de ser rural e agrário e passava a ser mais urbano, necessitava, portanto, nos espaços da cidade, o esporte é muito vinculado à cidade, ao urbano, necessitava de uma educação de um corpo que fosse mais ágil, que fosse mais saudável, que fosse mais limpo. Pensamos também em todas as ideias da eugenização, até meados da década de 30, um discurso muito forte ao embranquecimento da raça no Brasil. Portanto, o esporte é recomendado para as elites brancas, os negros o acesso é muito mais difícil, né? Então, vai passando, por favor, só algumas imagens de algumas pioneiras. Volta do ciclismo. Né? Já no século XIX, o ciclismo era... Por que eu trouxe essa imagem? Porque existia um discurso muito contrário à participação das mulheres no ciclismo. Por quê? O medo de que o selim pudesse prejudicar o aparelho reprodutivo da mulher, ou seja, né, que o atrito. Então, a gente vai esquentar, isso pode causar germes. A gente vai encontrar nos anais coisas muito interessantes, o que não significa que elas não estivessem lá fazendo. Né? Inclusive, eu consegui acessar uma reportagem num caderno de eugenia, que o médico fez uma pesquisa sobre o ciclismo e que eu achei bastante ousado para a época, porque as mulheres falam que é uma possibilidade masturbatória o ciclismo. Quando elas não tinham prazer, uma diz, quando a gente não tem prazer no casamento, 1 hora de ciclismo por semana é ótimo. Então, a gente fica sempre... Acho que é isso que também a gente tem que se dar conta, de pensar nos discursos ambíguos que em cada época tem. Né? Então, ao mesmo tempo que diz que não pode, a outra diz, bom, é muito interessante, 1 hora eu satisfaço meus desejos andando de bicicleta. Por favor. Então, essa participação das mulheres que vão sendo conquistas mesmo, né, no campo esportivo, vão possibilitando uma maior ampliação e vão possibilitando a inserção da educação física na escola, ainda que tenha esse discurso voltado para a questão da maternidade, mas há uma ampliação, sim, da vivência social das mulheres como possibilidade, inclusive como possibilidade de distinção social. Isso é interessante a gente perceber. Na medida que o esporte é considerado importante para as elites, o esporte é um signo de distinção social. Então, cavalgar, por exemplo, para as mulheres era considerado um signo de distinção social. Num estado meu, com um estado muito rural, Rio Grande do Sul, quem que fazia as cavalgadas ou participar das atividades equestres? As mulheres, filhas ou esposas dos ruralistas, e era um exercício de sociabilidade entre determinadas classes. Então, ir ao turf, as pessoas iam ao turf muito bem vestidas, porque tem esse exercício de distinção social mesmo. Então, vocês estão vendo algumas das pioneiras aí na travessia de São Paulo, o tempo que o Tietê era possível nadar. Por favor, Lívia. Tênis, né? E vocês estão vendo que Clube Paulistano, portanto, quem acessava essas práticas, por favor.
Basquetebol, Clube Espere aqui em São Paulo, ainda que para o basquete, a gente está fazendo uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul da inserção feminina no basquete e no voleibol. No voleibol se dá na década de 50 e o Rio Grande do Sul vai ser meio que um celeiro de talentos femininos. Ela é a base da seleção nacional de voleibol do período da década de 50. Em 63, a gente teve os Jogos Mundiais Universitários em Porto Alegre. Foi a primeira vez que essa competição, que se chama Universide, saiu do contexto europeu e veio para o Brasil. Foi em Porto Alegre. As meninas ganharam a medalha de ouro do voleibol. Então, isso teve um grande significado. E um dos discursos, a gente entrevistou mais de 15 mulheres desse período que trabalhavam ou que jogavam voleibol, que aparece que o voleibol era para as boas moças, o basquete não. Porque o basquete tem o contato corporal, ela diz, o basquete é pau e pau, o vôlei não, é mais suave, é mais lento. É interessante da gente pensar também como esses discursos vão se acoplando e como muitas vezes a gente acaba reproduzindo esses discursos mesmo. Que o voleibol é masculino, o voleibol é mais feminino e o basquete mais masculino. Ele teve muita dificuldade de acontecer no Rio Grande do Sul e praticamente a gente não tem hoje equipes de basquetebol no Rio Grande do Sul feminino. O voleibol, diferentemente. Por favor. Aí vocês estão vendo a ginástica. Ginástica e natação eram consideradas no início do século XX, até a década de 30, mais ou menos, como grande possibilidade de exercitação física para as mulheres. Eram recomendadas nas revistas, nas publicações. Por quê? A ginástica porque podia fazer a qualquer hora, a qualquer momento, inclusive dentro de casa. Daí a gente vai encontrar já no século XX, no início do século XX, reportagens tipo a gente encontra hoje em revistas como Boa Forma. Varrendo a casa, você pode estar preparando os seus músculos, lavando roupa, ali tem desenho das mulheres lavando roupa no tanque, na década de 30 e 40, você está fazendo atividade física, está gastando energia. Isso não é do presente, claro que com outra representação, mas lá também já está colocada. E a natação, se recomendava a natação para as mulheres por 2 motivos. Primeiro, e é interessante a gente ver o que se dizia, porque as mulheres têm mais tecido adiposo com os homens, portanto, elas conseguem flutuar melhor. Como se todas as mulheres tivessem mais tecido adiposo que todos os homens. E segundo, que a natação ajudava a mulher a vencer as intempéries da vida. Na medida que ela tem que desafiar a água, ela aprende a ser mais audaciosa, mais corajosa. Então, é interessante a gente pensando como isso vai se moldando. E terceiro, que a natação ela trabalha todos os músculos, mas não podia ser a natação competitiva, porque a natação competitiva iria desregrar o caráter feminino. Então, pode até determinado ponto, e esse determinado ponto são as representações que vão se colar a isso, de que o excesso poderia decair a qualidade da mulher, a honra da mulher. Portanto, cairia para a ideia da masculinização do corpo, ou para uma associação com uma representação de sexualidade voltada para a coisa do homossexualismo, que é um grande fantasma do momento, principalmente para as meninas de boa família. Estou no tempo? Daqui a pouco eu vou mostrar a plaquinha. Tá. Ginástica escolar, eu estou só mostrando algumas fotos de Porto Alegre. Também vai aparecer muito a preparação das meninas na escola. Os nossos brotos, as nossas sementes precisam ser bem preparadas para que os frutos de amanhã desabrochem. São palavras que se utilizava muito isso. As mulheres são lindas flores de estufas, por isso elas precisam ser cuidadas, moldadas, para que desabroche no futuro. Isso acabou possibilitando que houvesse, no Brasil, 3 grandes manifestações, que são a criação dos jogos especificamente femininos. Então, o primeiro vai acontecer aqui em São Paulo, em 34, a gente vai ter os Jogos Abertos Femininos. A gente vai ter no Rio de Janeiro, já em 46, os Jogos da Primavera, que são só mulheres que participam. E em Porto Alegre, na década de 50, a gente vai ter também os Jogos Abertos Femininos. Interessante notar que as 3 iniciativas são promovidas por donos de jornais. É a imprensa que promove a participação. Claro, porque daí tem toda uma relação da imprensa como uma possibilidade de ver ali uma forma de investimento no corpo feminino, disposição de alguma coisa que não existia muito consolidado. Para vocês terem a ideia, na abertura dos Jogos Femininos de 58, que é a segunda edição em Porto Alegre, tinha 30 mil pessoas participando. Se pensarmos isso para a década de 50, é bastante significativo. Talvez hoje vários eventos esportivos regionais não consigam um público assim. Por favor. Eu falei um pouco ontem que 2 representações de estética feminina são muito presentes nesse momento. A ideia do embelezamento já está colocado. Essas imagens que vêm agora são imagens de revistas técnicas de educação física que ensinam a jogar futebol ou basquete, e não são revistas femininas ou revistas para mulheres. São revistas da área.
Então, vocês estão vendo essa representação de que beleza depende, para ser bela, depende de você. Portanto, precisa do exercício físico. O exercício físico em todas as possibilidades, inclusive o exercício do rosto, né? Porque a beleza depende da exercitação do corpo. Próximo, por favor. Aí vocês estão vendo uma seção dessas revistas de educação física que vão mostrando como que as mulheres precisam fazer. Estou falando do final da década de 30, e vocês estão vendo lá combater o excesso de peso e a gordura, portanto, não é um discurso do contemporâneo, não tinha o peso que tem hoje, mas também já estava colocado lá, por favor. Vocês estão vendo duas representações que estão muito associadas ao corpo feminino. E, no campo da educação física, ainda me parece bastante presente essa ideia de um vínculo com a Grécia, que eu digo que é a Grécia da educação física brasileira, que construiu uma representação do corpo grego como sendo um corpo saudável, belo, bonito, e muita coisa se inspira lá. E a gente consegue identificar isso, né? A associação com uma beleza clássica e moderna, os cânones, as medições, um pouco por aí. E uma outra ideia que eu gosto de pensar muito, por favor, que é a estética do cinema americano. Isso são revistas de educação física no Brasil. Ou seja, são imagens que são muito distantes da realidade brasileira, né? E elas são sempre sorridentes, lindas e maravilhosas, que é um período também, a década de 30, 40, que o cinema americano começa a ter uma grande inserção nos países sul-americanos, e vem as revistas, né, dos comportamentos, a mulher fumando, etc. E numa revista como a revista Educação Física, isso aparece também. Vocês vão ver a próxima imagem. Bom, não é a próxima, um pouquinho vai aparecer. Mas aí eu estou pensando um pouco que essa grande profusão de possibilidades esportivas foi um pouco cerceada por um decreto que se criou, se não me engano, em 41, dizendo que as mulheres era proibida a prática de atividades físicas que exercitariam demais. Boxe, remo, futebol, waterpolo e outros esportes, eles são considerados proibidos às mulheres. O que não significa que elas não continuaram praticando. E eu estou mostrando exatamente isso. São lutadoras do século XIX, ainda que o boxe ou a luta fosse considerado demasiado masculino para a fragilidade física da mulher. Porto Alegre não podia praticar, mas as mulheres estavam lá, as remadoras, e a gente tem entrevistado várias dessas remadoras dos anos 40, que praticavam uma atividade considerada proibida, porque o remo também exigia muita força física. Vocês estão vendo o rugby na Inglaterra, também considerado um esporte bastante perigoso. Passando, por favor. Futebol sobre patins, na Alemanha. Só estou trazendo algumas imagens exatamente para a gente pensar. Essas mulheres, muitas vezes, elas estão na zona de sombra, não são conferida visibilidade. Por quê? Porque elas rompem com representações e discursos que são hegemonicamente colocados como sendo o normal, o correto, né? E o que está fora disso, muitas vezes, pode ser o patológico. Eu estou atrás das lutadoras brasileiras. Essa imagem eu acessei na internet, num site que não dizia referência nenhuma, mas eu quero encontrar as lutadoras brasileiras da década de 40, de 30. Eu consegui localizar em 60, mas eu acho que antes já havia. Né, para a gente pensar exatamente isso, né, tensionar essas representações do masculino e do feminino no esporte. Aí são lutadoras inglesas, 1905. Tem uma enciclopédia que é ótima, que chama Women in Sport, que é muito interessante, que tem várias... São todos os esportes, são todos os países que estão lá colocados, para a gente ajudar um pouco a ver isso. Bom, futebol, levantamento de peso. Estou pensando aí nessa associação com esses esportes não considerados ou não indicados, ou que ainda causam um pouco de frisson, quando diz que uma mulher é levantadora de peso. O que significa isso? E a gente tem a nossa Beth do peso, que não nessa Olimpíada, mas na última, ela teve muito na visibilidade na mídia, por ser a primeira mulher, ou por ser, enfim, uma mulher que trabalhava com esse esporte. Fechando, então, quero dizer que já fotos, a gente consegue identificar fotos mesmo que fosse proibido o futebol. E na década de 30, tem campeonatos entre Rio e São Paulo de futebol feminino. Portanto, o futebol não é... As mulheres não praticam futebol desde há pouco tempo. Como a gente viu durante as Olimpíadas, eu vi muitas vezes os homens falando isso, que agora as mulheres jogam futebol. Agora não, elas jogam há muito tempo, mas elas estão na zona de sombra, não tem campeonato, não tem incentivo. A interdição está colocada, mas elas estão lá, elas resistem ao que está colocado culturalmente como sendo possível ou não. Então, só para dar dois exemplos, eu falei um pouco quanto no campo da arbitragem, e das técnicas, e das gestoras esportivas e das administradoras, como são um número muito menor em relação aos homens. Leia Campos foi a nossa primeira árbitra de futebol, já em 71, e quase ninguém fala dela, e para ela conseguir, o João Avelange era o presidente do da Confederação Brasileira de Futebol.
e ela não podia arbitrar, ela chegou diretamente no presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, e disse: eu quero ser árbitra. E, por decreto, ele disse: tu pode ser. Então, a partir de então, ela pode arbitrar futebol. Ela mora hoje nos Estados Unidos, ela teve um acidente de carro muito grande, uns 6 anos depois que ela começou a arbitrar, ela teve que fazer várias cirurgias, hoje ela é cronista esportiva nos Estados Unidos. Ela não mora mais no Brasil. Leia Linhares, é essa que eu tive a oportunidade de entrevistar, é a primeira mulher faixa preta do Rio Grande do Sul. E ela é com a faixa preta por direito, mas ela não recebeu o título, porque quando ela foi fazer a prova para ganhar o título, o juiz disse que ela esboçou um sorriso ao entrar no tatame e ela foi desclassificada. Portanto, ela não tem o reconhecimento da federação de que ela é faixa preta. Né? E ela tem uma mágoa muito grande com isso. Tanto é que ela doou tudo para o Centro de Memória de Esporte que eu coordeno, todos os materiais que ela tinha sobre a vida dela no esporte. A gente está com tudo lá. Né? Porque ela diz que não foi reconhecida. Eu encaminhei agora um processo para a Federação Gaúcha de Judô para reconhecê-la como a primeira faixa preta feminina gaúcha. Enfim, estou terminando só para pensar. Então, quando a gente pensa tanto no campo do esporte, acho que tem 2 grandes representações. E quando se fala em olimpismo, está muito vinculado a isso. A ideia de uma tradição esportiva e a ideia de uma espetacularização do esporte. Quando eu estou pensando em tradição, pensando no feminino, estou pensando exatamente nessa estética. E o exemplo que eu trago é uma propaganda daquela revista plástica. No Brasil tem revistas que falam sobre cirurgia plástica, porque nós somos o 2º país no mundo a mais fazer intervenção plástica estética. Né? Perdemos para os Estados Unidos, e pensem nas representações e na diferença econômica entre brasileiros e americanos. Então, você tem lá essa imagem colada da Grécia, da estátua grega, como ícone de beleza, ainda que alguém que vá fazer uma cirurgia plástica não queira aquele corpo daquela estátua. Não é esse corpo hoje o corpo considerado o corpo bonito, magro, e etc. E a segunda é que eu estou trabalhando com a ideia da espetacularização da beleza feminina, do corpo feminino e do esporte. Né? Essa primeira imagem é uma revista de educação física, não é nenhum outro tipo de revista, é uma que ensina a jogar futebol, basquete, vôlei, aquela ideia da estética do cinema americano. Essa mulher, ainda que ela esteja no ambiente esportivo, ela não tem nada a ver com uma atleta. Né? Vai desde a unha, que é enorme e provavelmente vermelha, os cabelos, essa bundinha arrebitada, o salto, o jeito que ela está empunhando a raquete, aquilo ali não tem nada a ver com o esporte. E a outra é uma imagem da revista Capricho, né, que traz muitas coisas sobre atividade física, que é dessas meninas, a Cicarelli, sempre rindo, ninguém sofre, ninguém sua, ninguém tem esforço, as mulheres são sempre representadas lindas, maravilhosas. Né? E, para fechar, eu acho, gostaria de pensar... Aí, durante as Olimpíadas, muitas vezes são imagens do jornal Gaúcho, 0 Hora, que eu fiquei olhando um pouco, como se ressaltou, a Miriam, que acompanhou, disse que na Olimpíada passada também se ressaltou, mas me chamou muito a atenção mesmo, muitas vezes, esses atributos da beleza feminina como superiores a suas qualidades técnicas e táticas. Né? Então, elas causaram alvoroço. Passa o próximo, por favor. Várias vezes eu vi as filhas de Afrodite, mas eu não vi os filhos de Apolo, por exemplo. Né? Não se falava sobre a beleza masculina. E ontem, quando o professor falou que as mulheres embelezavam o esporte, eu pensei, o Giba e o Giovanni também embelezam, né? Que são belos filhos de Apolo. Então, essas imagens, né, as pernas das brasileiras e o jeito que as mulheres são fotografadas merecem um olhar cuidadoso do nosso... para a gente pensar exatamente isso, o que se quer ressaltar. Né? E daí volta uma essência feminina da beleza, essa ideia de que a beleza é quase uma obrigação para as mulheres, não é para os homens, talvez a virilidade são as representações hegemônicas que vão nos constituindo. E isso eu gostaria de terminar de falar. Vão, sim, nos constituindo. Né? A gente vai sendo interpelado por esses discursos o tempo inteiro e vão formando a ponto de a gente achar que existe um exercício legal, normal e possível da sexualidade, ao ponto de a gente achar que existe uma forma de embelezamento. Tem um livro que estava circulando com a Elza, que vai falar uma pesquisa recente da Fundação Perseu Abramo, que vai dizer que 90% das mulheres são insatisfeitas com o seu próprio corpo e quase 30% delas referem-se à gordura e à barriga, mais quase 30%. Ou seja, o que isso significa? Isso nos atinge cotidianamente, não é algo que está dado fora da nossa Constituição enquanto sujeitos. Né? Enfim, desculpem a corrida, mas de 50 minutos nós corremos para 25.
Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção e gostaria de partilhar agora o workshop com o nosso colega, os nossos 2 colegas, ou o nosso colega, para trabalhar com crenças, mitos e religião. É isso. É isso? Obrigada. Este é um fórum científico. E um fórum com caráter científico é muito bom que hajam contrapontos. Ou seja, tem algumas coisas que foram colocadas, professora Silvana, que eu também subscrevo e digo exatamente assim, tem outras que eu gostaria de levantar, que podem até contrapor e que daria motivo a nós discutirmos depois. E eu acho que dessa polêmica é que pode surgir uma ampliação do tema. Não é? Por exemplo, eu acho que a mulher está tendo, com justiça, fazendo jus àquilo que ela, ao lugar que ela merece ter, ela está tendo um destaque cada vez maior no esporte e em todas as atividades sociais, da vida social do mundo contemporâneo. Acho que foi a maior delegação de mulheres que o Brasil já teve nas Olimpíadas, foi esta. Me parece, eu li qualquer coisa de que o número de mulheres participantes numa Olimpíada suplanta todas as outras, isso quer dizer que está crescendo vertiginosamente. Um dado interessante, pertence a uma mulher o maior número de pódios olímpicos, e não ao homem. Em toda a história das Olimpíadas, o maior número de pódios olímpicos pertence a uma mulher. Quer dizer, ela tem uma função, ela tem um destaque, sem dúvida alguma, ela está escrevendo a sua história. Agora, existem aspectos que eu acho bastante interessante. No simpósio, no congresso passado, no primeiro, nós colocamos de que verdadeiramente o esporte masculiniza a mulher. E por isso que eu disse que esse é um contraponto que a gente pode discutir depois. Da mesma forma que, e isto por causa dos hormônios, por causa da intensa descarga de hormônios que o estresse provoca, que o estresse da atividade esportiva provoca no corpo humano. Se, como o evento era um evento sobre a mulher, nós nos concentramos nos hormônios que são descarregados no corpo feminino, nas alterações hormonais que ocorrem em virtude da prática esportiva. Ok. Eu foquei na mulher. A minha área, a área de pesquisa, a área de estudo é estresse. E, como estresse, nós temos a teoria, toda a teoria de estresse, está intimamente baseada no eixo neuroendócrino, naquilo que acontece no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso vegetativo, nos hormônios que são descarregados à medida em que esse sistema é ativado, e praticamente na bioquímica e todo o processo metabólico que acontece no organismo em virtude do estresse. No organismo humano. Como existem diferenças biofísicas, bioquímicas, no homem e na mulher, então nós focamos na mulher. Agora eu quero relativizar isto e dizer o seguinte: do ponto de vista da teoria de estresse, é inegável que o esporte, sobretudo esporte de alto nível, masculiniza o corpo feminino, do ponto de vista neurohormonal. Depois eu vou fazer algumas considerações psicológicas a esse respeito. Da mesma forma que, e aí então a gente vai ter que relativizar dizendo o seguinte: determinadas práticas esportivas de alto nível masculinizam o corpo feminino. Determinadas práticas de ginástica, de também esporte, ou, por exemplo, a dança, tornam o corpo masculino mais feminino. E aí, novamente, então, se a gente for
para o balé, se a gente for para a ginástica olímpica, etc. e tal, é inegável que uma configuração neurohormonal se constitui em virtude da prática e da modalidade esportiva que leva à masculinização e à femininização do corpo humano. Então, para poder nós termos aqui uma visão completa do que acontece, nós teríamos que abordar as duas. E aí, então, nós fugiríamos à questão do preconceito. Porque se eu focar exclusivamente na masculinização do corpo feminino, eu me torno facilmente, ou toda a minha reflexão, por mais científica que ela seja, pode se prestar facilmente ao preconceito. Né? Ainda mais que existe toda uma história sociológica, antropológica em cima disso. E para que, então, isso fosse relativizado, eu deveria, então, também apontar que determinadas práticas esportivas tornam o corpo humano mais feminino. Isso por conta do substrato bioquímico, do substrato neuroendócrino que, então, acontece. O fato de uma modalidade esportiva tornar o organismo, o corpo humano, nas suas formas e no seu funcionamento, não é só na forma estética. Né? Um dançarino, ele tem que ser, desde que não seja de axé, que não seja um jacaré da vida, desde que ele pratique por exemplo, o balé, ele tem uma estética mais feminina de corpo e um funcionamento hormonal também mais feminino. A proporcionalidade entre testosterona, estrogênio, tudo isso se modifica no organismo em função do estímulo. E o estímulo é um agente desencadeador desses processos. Portanto, isso é inegável. Agora, a hipocrisia se constitui na medida em que se pega estes fatores estéticos e de funcionamento e torna um padrão. Então, futebol não pode ser praticado pela mulher, halterofilismo não pode ser praticado pela mulher, levantamento de peso, etc., porque masculiniza. Ora, é inegável que, para praticar esses esportes, é preciso ter melhores músculos. E as fotos que foram mostradas mostram verdadeiramente isso. Para que esses músculos se constituam, é preciso que a atleta faça musculação. A estética e o funcionamento se altera, inegavelmente. Se não se alterar, ela não vai ser levantadora de peso, nem vai ser halterofilista, nem nada. Ela não vai fazer fisicultura. Pode não se alterar a psique da mulher. E o que é bastante polêmico, discutível isso, porque nós somos uma unidade. Quando o organismo altera o seu funcionamento, altera também a psique desse organismo, que habita nesse organismo. Portanto, é verdade que o dançarino, é verdade que o que pratica balé desenvolve uma forma de pensar e sentir mais feminilizada. E, por favor, não preconceituem esta expressão. Eu estou dizendo a forma mais feminina, mais sensível de sentir e de pensar, por conta desta interação constante entre organismo e psique. A hipocrisia se estabelece na medida em que não se permite a um ou outro sexo ser como ele deseja ser. E se coloca padrões. Portanto, o homem tem que ser musculoso, o homem tem que ser forte, viril, e não pode ser feminino. A mulher tem que ser delicada,
sensível e não pode ter músculos. Aí habita a hipocrisia e o preconceito de uma sociedade. Ora, se cada um tem o direito de fazer com o seu corpo o que deseja, uma sociedade não hipócrita e não preconceituosa permitiria a cada sexo ser como ele deseja ser, mas masculino ou mais feminino. Porque é certo de que dentro de nós existem as duas dimensões. Todos nós somos não somente masculinos e femininos, mas também somos bissexuais. Portanto, o homossexualismo habita em cada um de nós, existe dentro da nossa psique, existe dentro do nosso organismo. Nós só fazemos preferências. A preferência por ser assim ou por ser assado. E a liberdade existencial, se não houvesse hipocrisia e preconceito, deveria permitir a cada corpo, a cada ser humano, ser desta ou daquela forma. Assim é, se lhe apraz. Isso deveria ser o moto existencial. Sabendo que a escolha que se faça implica em mudanças na forma estética, na forma de pensar e na forma de sentir. Nós estamos orientando um discípulo do Simões, no mestrado, o Jorge, que é coautor, co-editor do livro, que saiu agora sobre a mulher no esporte. E nós ficamos, o Jorge está escrevendo o doutorado sobre futebol feminino. E nós ficamos quebrando a cabeça como deveria ser o desenho experimental do Jorge. E por muitas vezes eu me perguntei, por que não montar uma equipe de futebol masculino-feminina? Ou seja, uma equipe mista. O que é que impede? As barreiras aí já não são mais de gênero, as barreiras são sociológicas, são antropológicas. Ou ela é exclusivamente feminina ou é exclusivamente masculino. Ora, essas barreiras estão sendo quebradas. E por que não ter um time? Nós gostaríamos muito, eu gostaria muito, teria muita curiosidade de estudar como se comporta um time que seja misto. Um time onde a defesa, e agora já vou até preconceituar, porque eu ia dizer a defesa seja masculina, o atacante seja feminino, mas se eu disser isso é perigoso, porque posso provocar preconceito com isso, né? Mas, ok, mudemos. Se a gente abolir estas questões preconceituosas e de gênero, então, onde qualquer um, mulher ou homem, possa jogar dentro do time a posição que lhe apraz, a posição que gosta e para a qual tem habilidades, seja defesa, seja atacante. Como seria o comportamento disso? É isso que está faltando para nós superarmos esta hipocrisia. Né? Isso já se faz de uma forma somente esportiva. Então, agora, é verdade que, desde a antiguidade, e aí o recherche feito pela professora Silvana foi muito importante e muito rico nisso, é certo que desde a antiguidade a cultura prescreve papéis, e aí nós já estamos fora do campo bioquímico, estamos no campo sociológico e antropológico, que é exatamente a área do professor Simões. A sociedade prescreve papéis para a mulher e para o homem. Somente quando se superar o papel prescrito é que nós vamos poder acabar com a hipocrisia e com o preconceito. A condição para a superação da hipocrisia e do preconceito é a superação dos papéis prescritos. Perguntamos agora, e aí podemos discutir depois, se isso é desejável. Esse é o segundo ponto. Nós temos que nos perguntar se é desejável que homens e mulheres superem os papéis prescritos, ou seja, que cheguemos a um patamar de desenvolvimento onde o papel seja indiferenciado. Tanto homem quanto mulher possam fazer a mesma coisa indiferenciadamente. Há uma luta
na sociedade desde pelo menos os anos 50, 60, quando se abole o machismo, né, e se introduz o movimento feminista, que também não deu certo porque os moldes eram masculinos. Né? Quer dizer, há uma tentativa de se superar esses papéis sociológicos do homem e da mulher. Eu não sei quantos séculos vão ser necessários ainda para nós chegarmos lá, mas certamente que o esporte vai estar sobre o efeito dessas mudanças. Um outro ponto ainda rapidamente é que a psique masculina, retiro a frase, quero formulá-la de outra forma. Existem verdadeiramente diferenças entre a psique masculina e a psique feminina. Isso é inegável. E até por conta dos próprios hormônios circulantes no organismo. O homem e a mulher pensam diferentes. Se é assim, como superar então esses papéis? O que é necessário fazer? Porque precisaria se superar, então, essa marca, eu diria até que essa estampagem bioquímica na psique masculina e feminina. Os homens precisariam perder muito dessa masculinização, dessa masculinidade, e se tornarem mais sensíveis, porque as mulheres verdadeiramente são mais sensíveis. E as mulheres precisariam se masculinizar mais e perderem um tanto dessa sensibilidade, por exemplo, a da TPM, que é o nosso maior problema, né? O grande mito da TPM, para poder nós chegarmos a um balanço entre essas psiques, entre a psique masculina e feminina. Toda a história, se nós alcançarmos esse patamar, nós estaremos superando séculos, se não milênios de história. E esse é um desafio imenso. Como superar papéis, fatores culturais, fatores psíquicos estampados no nosso sistema nervoso e na nossa bioquímica por milhares de anos de cultura. É muito difícil. Eu me lembrei, ouvindo a palestra da professora Silvana, de um capítulo do Contado Caligares, sobre um evento que ele assistiu nas extintas torres de Nova York. Ele foi a um evento que era de fisicultura feminina. Ou é fisicultura feminina? Feminina? Fisicultura feminina. Bom, o fisiculturismo de mulheres. Internacional. E ele foi lá assistir. E o que ele viu é que aquelas mulheres musculosas, após o espetáculo, e foi um espetáculo muito bonito, eram mulheres muito bem formadas, muito bem malhadas, muito bem esteticamente, foi um evento muito bonito. E o que ele viu após foi essas mulheres, nos bastidores, ele fez questão de ir lá, viu essas mulheres carregando os seus filhos no colo. E esse contraste, ele confessa ter sentido um contraste entre mulheres tão musculosas com bebês tão frágeis no colo. Nós não estamos ainda preparados para ver um quadro assim. E aí ele então teve a curiosidade de investigar essas mulheres. E o que era interessante é que ele constatou que essas mulheres altamente fisiculturadas, elas desejavam ter um relacionamento de parceria com homens também musculosos. Porém, o homem musculoso desejava a mulher frágil, dócil e que não fosse fisiculturista como parceira. Vejam que dilema, que conflito na psique destas mulheres e destes homens. E esses conflitos precisariam ser superados, porque aí, então, o que nós vemos é a manifestação de crenças, a manifestação de posturas, de conceitos e de preconceitos culturais. Bom, não é por acaso
que, sobretudo o século passado, se caracteriza por duas figuras, digamos assim, quase modelo. Uma para o homem, que é o Schwarzenegger. Tornou-se um ídolo, porque ele é o símbolo do homem forte. E para a mulher, exatamente o contrário disso, que é a anorética Barbie. Tornou-se o símbolo, a boneca mais vendida na história dos brinquedos, na história da humanidade, na história dos brinquedos. Ora, por que então uma mulher assim, tão frágil, aliás, é uma coisa estupenda, porque parece que a cada 2 minutos são vendidas 10 Barbies no mundo. No mundo, a cada 2 minutos. Quer dizer, se torna um ícone. E esse contraste tão grande entre homens e mulheres, tudo isso se reflete neste tema. E a pergunta é se isso está em mudança ou não, se ainda as mulheres, mesmo com cirurgia plástica, mesmo com toda essa... Se a academia, se o movimento de academias está servindo mais ao ícone Barbie ou ao ícone da mulher forte e musculosa. É interessante que parece que, me perdoem se eu estiver desatualizado e disser que é recente, mas eu tenho ouvido a questão de não mais do que 2 anos, de que o número crescente de mulheres está praticando boxe nas academias. Quer dizer, é um movimento que parece que a mulher está buscando a força, está buscando o músculo, está buscando ter essas características masculinas. É por aí o caminho? Isto vai ajudar a superar o preconceito? Isso vai ajudar a superar a hipocrisia? Bom, quantos minutos ainda tem? 1,5. Bom, eu pensei. Vocês viram que eu preferi falar desse tema, porque eu acho que ele é muito mais, a gente vai ter agora alguns pontos para discutir isso, do que sobre crenças e espiritualidade. Claro que dentro de tudo isso que nós estamos falando estão embutidas as crenças que nós temos. As crenças sobre a mulher, as crenças sobre o homem. Lembrei, enquanto eu estava ouvindo, existe um outdoor que aqui em São Paulo está sendo exposto já há semanas, há mais de 1 mês, eu creio que há uns 2 meses, da Academia Biorritmo, sobre aquela mulher musculosa. E eu confesso a vocês, quando eu passo naquele outdoor, dependendo do meu estado interno, horas eu acho bonito aquela mulher bem formada, horas eu acho repugnante. Horas eu penso, o que aconteceria se eu fosse transar com esta mulher? Eu penso, seria maravilhoso. Uma mulher forte, como é o homem, então daria uma transa gostosa. Horas eu penso, não é isso. Eu próprio tenho as minhas ambivalências. Digo, não conseguiria. Eu queria um corpo bonito, delicado, um corpo de mulher. É interessante como funciona a nossa psique, como essa ambivalência, que é cultural, que é psíquica, está tão profunda dentro de nós. Nós que lidamos com o tema. Não é? Então, esses dilemas são muito profundos. Para terminar, eu tenho certeza de que uma coisa poderia ajudar muito a deconstruir esse preconceito e essa hipocrisia que já vem existindo de milhares de anos. É se então existisse um time de futebol só de mulheres, mas corintiano. Aí ele teria a maior torcida do país. Muito obrigado. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão dos bailarinos que o senhor abordou. O senhor já trabalhou alguma vez com bailarinos?
porque eu trabalho com bailarinos, eu faço preparação física de bailarinos, né? E a preparação física desses bailarinos, ela entra muito a musculação. E a recuperação desses bailarinos, ela demanda que seja uma recuperação que afete esse comportamento neurohormonal do jeito que o senhor falou, né? Então, eu gostaria de saber como se houve essa questão neurohormonal desses bailarinos, já que o treinamento deles é tão intenso quanto qualquer outro esporte, né? E considerando que já existem algumas pesquisas que relatam um enorme índice de utilização de anabolizantes com os bailarinos, justamente por causa desse excessivo esforço que eles são submetidos e para uma necessidade de uma recuperação mais rápida. Sim. A sua pergunta é muito interessante. Eu acho que existe muito pouca pesquisa sobre isso, porque, verdadeiramente, eles têm que ter muita força muscular. Para ser bailarino, precisa ter muita força muscular, precisa ter muita habilidade músculo-esquelética. Quer dizer, é uma profissão extremamente difícil. Isso vale para os dois sexos, porque a mulher, a prima bailarina, ela tem que ter essa força muscular igualzinha ao homem, né? Agora, o que é interessante é que a expressão do sentimento que deve ser traduzido através do movimento exige uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade... Porque é diferente você levantar 120 quilos, rodelas de ferro que você tem que levantar com os músculos, e é diferente quando você tem que transmitir através de um movimento toda a sensibilidade do compositor e da música. E é exatamente esse grande dilema. Ele usa da força, mas o que tem que se sobressair na atuação dele é a sensibilidade da música, portanto, é algo muito sutil. Isso tem que ser passado. Então, o bailarino tem essas duas dimensões em que ele tem que circular. A da força física, mas da expressão extremamente sensível. O masculino, se a gente for permanecer nessa linguagem, o masculino da força, ele tem que ter, mas ele tem que ter o feminino da expressão sensível. E aí são hormônios diferentes atuando em um momento e em outro. E eu quero dizer com isso o seguinte, que é importante não confundir sensibilidade com homossexualismo. Porque isso é um outro grande mito, de que os bailarinos, sobretudo o balé, são bichas, são homossexuais. Não é verdade. Conheço muitos bailarinos, tenho trabalhado com alguns, não muitos, mas com alguns, uns 4, mais ou menos, e alguns deles são homens cuja heterossexualidade não foi em absoluto atingido pela prática do esporte. Não sei se isso vai por aí mais ou menos um pouco da resposta à sua pergunta. A minha pergunta é para o professor Esdras. Meu nome é Ivonete, da Faculdade de Mariporã, e eu vou polemizar, não é pergunta. O senhor jogou 2 perguntas aí. Eu acredito o seguinte, não tem como a gente comparar homem e mulher e ter a igualdade. Evidente, fisiologicamente, não vamos ser iguais nunca, né? Nós queremos conquistar um espaço, ser respeitado por aquele espaço, mostrar que nós também somos capazes. Então, aí entra a questão de mulher no esporte. Quanto à academia, entre ser Barbie ou ter músculos, não é uma coisa nem outra na sua pergunta. Eu, pelo menos, trabalho com a minha academia levando o bem-estar. O que favorece a musculação? Não é ter músculo, ser diferente. Para quem gosta de competir, lógico, vai ter músculo. Para quem está à procura do bem-estar, percebeu que não é só estética que vai fazer bem, então, fisiologicamente, vai funcionar, né? Agora, é muito favorável para nós que ainda existe o cavalheirismo.
certo? Que já está acabando. Nessa comparação, a gente querendo conquistar o espaço, acaba sendo confundido em a mulher faz e eu vou descansar, o homem. É essa comparação que ainda está acontecendo. Né? Porque a gente vê nas palestras aqui, teve isso, todo convidado, o homem, né? Ele teve a sua masculinidade, o seu machismo em cima. Então, vai ser difícil, não é agora que nós vamos conseguir isso, mas a gente está lutando por isso. Tá? Agora, das academias, da parte do boxe, também não é que a gente está procurando a luta, mostrar a capacidade de força, de tudo. Não, ali é um movimento que nas academias a gente tem que estar reciclando, mudando, resgatando, inclusive, às vezes, certas brincadeiras até de infância. Para quê? Para exercitar. Porque o estímulo é fazer com que a pessoa faça ginástica. Então, o fato de estar entrando lutas e artes marciais no meio, ou uma brincadeira, recreação, é simplesmente só usado para estímulo. Na academia, eu sinto isso. Não, muito bom. Eu acho que, se a filosofia for por aí, ela não está querendo acirrar a competitividade e rivalidade entre os dois sexos. E aí, eu acho fantástico. Essa é uma postura que me parece bastante sensata. Agora, se for rivalizar, tanto que eu sonho com um time de futebol em que homens e mulheres joguem juntos, que eu acho que seria, então, a superação dessa rivalidade. Aí eu acho que a filosofia... Mas talvez a professora Silvana tenha até alguma coisa a falar sobre isso, já que ela pesquisa tanto a prática esportiva da mulher. Bom, tentando fazer um link aqui entre a brilhante pesquisa da Silvana e a exposição do professor Esdras, e tentando, vamos resgatar um pouco daquele sentido original de colocar a religiosidade, eu vou tentar colocar as questões em termos de poder. E tentando lembrar que, quando a gente fala em Grécia, nós estamos falando, na verdade, da origem de toda a cultura ocidental, do pensamento, da filosofia, enfim, tudo que nos constitui culturalmente, socialmente, tem origem aí. Mas não necessariamente na Grécia clássica. A gente deve lembrar que no período neolítico, quando começou a se instalar, vamos dizer, na região da Grécia, quando o homem começou a se sedentarizar, a mulher ocupou um papel muito importante. A cultura era basicamente matriarcal. E a representação do corpo da mulher na cultura matriarcal é bastante interessante. É o corpo de uma grande mãe, uma mulher muito gorda, completamente diferente dos padrões que nós temos hoje. O que eu gostaria de colocar é que vai havendo, na verdade, um sincretismo. E a religião grega, que é tido como mito, na verdade, é a religião, ela é marcada pelo matriarcado e vai passando ao patriarcado. Okay? Lembrando também que dentro desta cultura grega nós temos um politeísmo, onde nós temos 12 deuses principais e nós temos diversas deusas mulheres. Entre elas, Hera, que está ligada à maternidade, que está ligada à proteção da mulher. Nós temos Ártemis, ou Diana, que é a deusa da caça, que está mais voltada para essa origem da mulher, mais do Neolítico, que é uma mulher que não é um enfeite, que não é, vamos dizer assim, um apêndice, é uma mulher muito ativa, porque isso faz parte da sobrevivência, tanto do homem quanto da mulher. Homens e mulheres caçam, e o exercício físico, o esporte, não num sentido eugênico, mas tudo isso está dentro de um contexto, né? Mas isso tudo dentro da religião, ele vai sendo transformado
por valores patriarcais. E, basicamente, é a agressividade, é a força, vamos dizer assim, que tira da mulher este poder. E a gente vê, então, uma mulher muito vingativa, que se expressa, às vezes, na própria Hera, ou Pandora, tendo como a mulher, na verdade, ela perdeu este lugar de destaque, né? Tentando lembrar um pouco, falando do Jung, do conceito de arquétipo. Jung tem um conceito muito interessante, no sentido de que ele nos diz que nós não temos apenas uma herança genética. O ser humano ele não tem apenas, ele tem uma herança psíquica também, que é responsável pela sobrevivência do próprio ser humano. E isto está ligado a uma constituição basicamente química, vamos dizer assim, ou uma constituição que não é do plano físico, mas psíquico, mais determinado, vamos dizer assim. E isso vem, na verdade, de estudos da etologia, quando, por exemplo, as abelhas elas constroem as casas delas e fazem, e isso não é uma posição genética, é um funcionamento psíquico, né? Então, a mulher tem isto, vamos dizer assim, ela tem esse papel, ela é muito importante, mas parece que isso lhe foi negado, de alguma forma, né? Mas lembrando que isso, na verdade, nós não temos apenas 2004 anos, parece um feliz acaso, nós estamos no ano 5000 no calendário judeu, ano novo, né? Então, resgatando toda essa história, tentando ampliar um pouco esta questão. Paulo, tenta fazer a pergunta, porque o pessoal tem um horário. A minha pergunta é justamente esta. Será que a mulher ela está se inserindo, ou lembrando, vamos dizer, Marion Zimmermann, em As Brumas de Avalon, se inserindo na sociedade com valores mais masculinos, no sentido de buscar o poder e, de uma certa forma, não resgatando ou não remetendo a esses arquétipos mais femininos, vamos dizer assim. É o seguinte, como nós temos mais perguntas, a gente tem que dar um intervalo. Eu ia pedir a gentileza, tem 2 pessoas, aí no intervalo falar com essas pessoas, senão a gente vai atrasar muito. Pode falar, ou as perguntas forem mais objetivas, né? Pergunta tal e aí faz um bloco. Pode ser, Silvana? Tem mais uma pessoa lá no fundo, fazer a pergunta objetivamente, e aí eles comentam e a gente encerra e vai para o nosso intervalinho. Bom dia. Silvana, você falou durante a sua palestra sobre resistência, falou no século XIX sobre o rompimento do estereótipo que era dito como ideal feminino na época, e disse no final que as meninas do futebol elas continuam e resistem a algumas dificuldades que estão postas a elas e mesmo assim elas se mantêm no esporte. Eu queria saber sobre a motivação, quando a gente pergunta para as pessoas que praticam esporte, esses ditos, entre todas as aspas, masculinos, quando a gente pergunta isso para as praticantes, elas dizem que é pelo gosto. E eu queria saber o que você pensa sobre um sentimento que pode estar implícito de resistência. Ele falou que vai me bater, vai fazer do uso da força física se eu não deixar ele perguntar, hein? Primeira mentira. Professora Silvana, eu gostaria de saber sobre os estereótipos destas mulheres que você pesquisou, para encaixar junto com a pergunta da colega. Quais delas? As forçudas? Quais mulheres? Das mulheres que praticam os esportes ditos, entre aspas, masculinos. Caramba, são as 3 para mim, pelo jeito. Vamos lá. Eu acho que eu começaria a pensar das diferenças de olhares a partir dos quais nós trabalhamos e pensamos nessa mesa, né? E daí também pensando um pouco, acho que não tem como eu dizer o que as mulheres querem, se é a ânsia de poder, acho que são muitas coisas ao mesmo tempo. O que eu gostaria de pensar? Homens e mulheres são diferentes.
é óbvio, fisicamente diferentes, são hormônios diferentes, são músculos diferentes, são órgãos diferentes, mas, no entanto, não é essa diferença. Tem uma materialidade biológica diferente, mas não é essa materialidade biológica, do meu olhar, do ponto de vista com que eu trabalho com vocês, que vai definir a função social, as representações de masculinidade e feminilidade. Não é a partir daí, mas das construções culturais sobre as quais isso vem sendo constituído. Eu acho que aí, quando eu penso nisso, eu polarizo de novo essa ideia do masculino e do feminino, porque elas não são feitas a partir do meu ponto de vista, do olhar e das teorias com as quais eu trabalho, da relação hormonal ou mesmo da relação que você me fala química. Há diferença, mas eu acho que isso, daí é que a gente pensa nas diferenças de sexo e as diferenças de gênero. As diferenças de gênero são construídas na cultura e não penso eu que a partir do plano biológico, mas das representações de poder, inclusive, que foram construídas gradativamente ao longo da humanidade. Nesse sentido, a resistência e o contrário de resistência, o que é a cooptação, a gente é ambíguo nesse tempo, a gente resiste a alguns discursos e é interpelado por outros o tempo inteiro. Então, não tem como eu dizer que motivação. Acho que a gente teve uma mesa brilhante ontem, que foram 4 resistentes, né, e duas delas não tinham no seu discurso a representação de que resistiam. Inclusive, reafirmavam uma representação hegemônica de feminilidade, da beleza da mulher brasileira como diferenciada das outras mulheres. Então, eu acho que é isso que talvez eu goste de pensar, nessa ambiguidade mesmo dos discursos, que a gente mesmo o tempo inteiro cai, porque eles não são totalizantes, não são verdadeiros no sentido da possibilidade de uma existência única. E o Carlos, o que é os estereótipos, né? Eu não gosto muito de trabalhar com a palavra estereótipo dentro dessas teorias que a gente vem trazendo, e nem funções e papéis sociais, porque eles já são pré-determinados, como se houvesse um a priori que os determinasse. E, do meu ponto de vista, eles são sempre produzidos na cultura, eles são sempre modificáveis, não fixos, transitórios, fluidos. Então, por hoje, ou por um determinado tempo, no século XIX, aquelas representações de feminilidade são diferentes das representações de feminilidade hoje. Talvez o outdoor eu não tenha visto, não vi. Ele causa espanto, mas ele também causa apreciação, né? Ele é ambíguo nesse sentido, porque a representação do corpo feminino hoje também ela tem... os músculos delineados estão colocados para o corpo feminino sarado do dia de hoje. Foucault diz uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de pensar. Ele vai dizer que, de uma sociedade mais disciplinar, a gente passa para uma sociedade que vai trabalhar muito com a estimulação. E ele vai dizer o seguinte, hoje a gente vive liberdades que há 50, 100 anos atrás não vivíamos com relação ao corpo. No entanto, para você expor o seu corpo, a gente pode expor o corpo, seja bonito, seja bronzeado e seja magro. Ou seja, existe outro estímulo, outra perspectiva de controle sobre o corpo que não da sociedade disciplinar, mas essas estimulações que se disseminam em vários discursos que aí se colocam. Então, resistência e interpelação, ou seja, elas caminham ambíguas, né? Agora, para mim é difícil pensar nessa perspectiva de que um hormônio pode reger as minhas funções, as representações que eu tenho de compreender a mim mesma, né? E daí eu acho que entra um pouco das diferenças de pensar a questão da subjetividade, não a questão do psiquê. São perspectivas teóricas diferentes de olhar o mundo, né? E, enfim, elas são interessantes para a gente pensar que isso é bastante positivo, que é formas diferentes de nos compreendermos, né? Então, eu pensaria muito nesse aspecto, né, da constituição da subjetividade, o que pensamos a partir de nós mesmos, a partir das produções culturais nos quais nos produzimos constantemente. Então, a gente é produzido pelo tempo que a gente vive. Por isso que a gente é assim, não é como as forçudas do século XIX. Ainda que tenhamos muitas forçudas hoje, né, nas academias, mas existem outras possibilidades de pensar. Acho que a gente está fechando o tempo, mas a gente está por aí, os e-mails circulam, né? Vocês têm liberdade, quem quiser contato, sempre é comum, é fácil, é bom. Meu e-mail é o Goelner, que é um pouco difícil, né? Mas está aí exatamente como escreve, @terra.com.br. A gente pode continuar nossas conversas por outros meios que não os presenciais. Ainda que espero que a gente tenhamos outros meios presenciais também. Obrigada. Então, eu aproveito
como a questão eu acho bastante interessante e deve continuar sendo discutida, coloco aqui também o meu e-mail à disposição, interciências@uol.com.br. E eu acho que, para terminar a minha fala, nada como aquela belíssima canção. Tu és divina e preciosa, estátua majestosa, rosa.